Você acredita em dons espirituais? E se eu te falar que existe pastores, tá certo que é de uma seita, né? Eles não acreditam em dons espirituais. Se a Bíblia fala que existe o dom de línguas estranhas, quer dizer que uma língua estranha é algo que não se tem conhecimento. A gente sabe que o apóstolo Pedro falou em outras línguas, em Atos capítulo 2, ali no dia de Pentecostes. Só que as pessoas que ouviam Pedro ouviam falar na sua língua materna, ou seja, não era estranha. Mas e quando a Bíblia relata e fala sobre línguas estranhas? Quer dizer o quê? Vamos assistir um pastor de uma seita chamada Adventista falar que não existe essa língua estranha, e tentando reinventar ou reinterpretar a Bíblia. Vamos assistir. Você que crê no dom de língua estranha, você está baseado em quê? Fala para mim. Temos Qual é a a tua Bíblia, base né? para falar língua estranha? Não tem. Observe na Bíblia todos que foram cheios do Espírito Santo. Ninguém falou língua estranha. Até os discípulos Não. lá em Jerusalém, no Pentecostes, falaram em outros idiomas, não foi língua estranha. A Virgem Maria era cheia do Espírito Santo? A Virgem Maria, mãe de Jesus, era cheia do Espírito Santo ou não? Claro que sim. Porque o que foi gerado nela foi obra de quem? Do Espírito Santo. Então Maria era cheia do Espírito Santo. Me mostra na Bíblia Maria falando em línguas estranhas. Não tem. Vamos para o Novo Testamento, Deixa eu te né, fazer uma pergunta. Elias, o querido? profeta Elias, era cheio do Espírito Santo? Era. Tanto é que Não, já foi arrebatado. Me diz uma coisa, me mostra na Bíblia Elias falando línguas estranhas. Não tem. Moisés era cheio do Espírito Santo? Foi manifesto no Novo Onde está Testamento, Moisés? né? No céu. Me mostra na Bíblia Moisés falando língua estranha. Não tem. Jesus era Segundo cheio do você, Espírito ele Santo? era o Espírito Claro, Santo, meu né? amigo, Terceira claro. pessoa da Trindade. Agora, me mostra na Bíblia Jesus falando língua estranha. A palavra Não de Deus, tem. meu amigo. Então você está seguindo quem? Eu vou mostrar para você Qual é o qual é teu o modelo exemplo? agora. Qual é o- Peraí. Nós sabemos que no dia de Pentecostes, ali em Atos 2, o apóstolo Pedro, né, ele foi cheio do Espírito Santo e ele pregava em hebraico, né, porque hebreu falava hebraico, e as pessoas de outras nacionalidades ouviam Pedro na sua língua materna, ou seja, o dom de línguas. Só que em Atos, capítulo 19, versículo 4, olha o apóstolo Paulo aqui, ó. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Batismo nas águas. Em nome de Jesus, nem em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, não. O verdadeiro batismo é esse aqui, não só de Jesus. Tá? E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, eles foram batizados em nome de Jesus, depois Paulo botou a mão nele, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Esse falar línguas aqui é a mesma língua que Pedro falava? É lógico que não. É língua estranha. Eles profetizavam, igual acontece hoje nos templos, nas igrejas evangélicas. Tá? Então, por que eu estou falando que essa língua aqui não é a língua que Pedro falava? Porque aqui, Paulo e esses rapazes aqui, que eram 11, falavam a mesma língua. Então não tinha por que ele falar língua estranha ou falar em outras línguas. Porque Paulo entendia o que ele estava falando, eles falavam na mesma língua. Ao contrário de Pedro, que lá era a festa de Pentecostes, vinha judeus do mundo todo, falava outras nacionalidades, então sim, ali foi preciso que Pedro pregasse, e as pessoas que não entendiam o hebraico ouviam na mesma língua, na língua materna. Ali tinha pessoas de outras nacionalidades falando em línguas, um exemplo, um era brasileiro, o outro era paraguaio, o outro era inglês, ou seja, ninguém entendia ninguém. Então Pedro pregou ali, todo mundo entendia Pedro pregando na sua linguagem, na sua língua materna. Aqui, na questão de Paulo, não tem nada a ver com isso. Tá? Eles falavam na mesma língua, não tinha por que falar em outras línguas. Então essa língua aqui é estranha. Aí, olha bem isso aqui, ó. Tá? Nos dons espirituais aqui de 1 Coríntios capítulo 12, né? Que o Espírito Santo dá dons. Aí no verso 10 diz assim, ó. E outros,
Está falando de dons espirituais que o Espírito Santo dá. E outras operações de maravilhas, e outros profecia, e outros dons de discernir os espíritos, e o outro de variedade de línguas. Línguas estranhas. É um dom que o Espírito Santo dá. E o outro, a interpretação dessas línguas estranhas. Tá certo? Ah, tá. E olha aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Presta bem atenção. 14:1. Diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Tá bom assim pra você? Ou falso profeta? Para de ser falso profeta, pô. Para de ser falso profeta. Beleza? Tá certo? Então existe o dom. Existem 3 tipos de línguas na Bíblia: língua dos homens, língua dos anjos e línguas estranhas. A língua dos homens provavelmente é essa língua que Pedro falou. Que ele falava, as pessoas entendiam na linguagem materna dele. A língua dos anjos provavelmente seria aquela língua antes de Babel, que todo mundo falava a mesma língua. E a língua estranha, que é essa língua que eu falei para você, que está em 1 Coríntios capítulo 14. Então para de história, para de caô, seja honesto, pô.